Se a gente for falar sobre teologias, né, e qual delas é melhor para o Brasil, a gente tem que pensar da seguinte forma, que toda teologia ela vem por causa de uma história. Então ela sempre tem uma erupção por causa da história onde está acontecendo o fato. Então, a teologia da libertação ela se levanta em 1963, aproximadamente, com Ivan Illich e outros articuladores. Por quê? Porque na história está acontecendo que a América Latina está se tornando ditadura. Então, por causa da ditadura e por causa da opressão e porque os pobres não tinham nenhuma voz, o que acontece? Acontece que eles têm que repensar a teologia. E pela teologia ser humana, então, ela vai seguir a história. Então, qualquer situação histórica precisa mudar o pensamento da teologia. Então, o que eu posso falar dessas 4 ou 5 teologias? O que eu posso dizer é da seguinte forma, que o pobre ainda continua pobre, que o rico continua rico, que ainda existem ditaduras dentro e fora da igreja e que ainda existem pessoas procurando cura e procurando prosperidade. Então, o Brasil, como ele é muito místico e também existe várias etnias, então eu acredito que não existe uma teologia ideal para o Brasil, que eu acho. Existe sim locais que a teologia vai se destacar mais, né? Então, a teologia latino-americana, a teologia da libertação, a teologia da missão integral, o pentecostalismo, em cada área da sociedade ele vai se destacar mais. Então, eu acho que eu não posso dar uma resposta, essa teologia é melhor. Eu acho que o líder que está entrando no ministério, ele tem que saber avaliar qual das teologias ele vai usar para mostrar Jesus para as pessoas que ele está tentando liderar, ou então qual a teologia que ele vai usar para tentar trazer as pessoas para perto de Deus e o conhecimento de Deus. Então, o que eu quero dizer é que a gente tem que conhecer o povo para tentar mostrar Deus da forma que uma das teologias podem trazer para mais perto. E eu não sou adepto, acho que, a nenhuma teologia em si, mas a gente tem que pensar a teologia sempre, porque a teologia também ela tem que mudar de acordo com a história e a realidade do local onde você está. Então eu acho que é isso a primeira pergunta. Então a gente precisa saber avaliar o povo que nós temos ou a região que nós estamos embutido, para depois a gente discutir uma teologia em prol daquele povo, por causa da história que ele vive. Se é libertação, se é missão integral, se é teologia latino-americana, se é teologia pentecostal. Então a gente tem que tentar aprender todas elas para depois usar uma parte de cada uma delas, porque eu acho que todas são boas, só que a gente precisa saber usar da maneira correta. Então eu acho que isso responde a primeira pergunta. Agora, qual a teologia que eu mais me adapto, e por causa do meu ministério, eu acredito que está entre a missão integral e a teologia da libertação. E a gente vê uma linha tênue entre a teologia da libertação e a missão integral, né? Então eu acho que uma das duas sempre a gente está pisando nas duas teologias para poder fazer o ministério que eu tento fazer aqui em Santo André e nas favelas e com os travestis e com as prostitutas e tal. Então muitas vezes a gente está olhando para o pobre e querendo com que o pobre tenha voz, com que o pobre tenha a libertação e que ele consiga ter voz na sociedade. E muitas vezes a gente
nós vemos a teologia da missão integral sendo aplicado no nosso ministério, né? Ao ponto de ver o Evangelho entrando para o homem todo e fazendo as mudanças. Então eu fico com as duas teologias, né? E não defendo nenhuma ideologia, né? Eu acho que a gente precisa estar respeitando o ser humano e assim aprendendo com ele ao ponto de também ensiná-lo. Então, assim como ele ensina, eu também posso ensinar, e assim a gente se completa. Então eu acredito que na teologia a gente tem que valorizar mais o ser humano do que o próprio pensamento que nós temos como verdade. Porque se a gente não criar um diálogo, a gente peca numa situação de querer impor um Deus que não permite diálogo, né? Então isso se torna até colonialismo e não teologia, né? Que eu sei, você não sabe, eu tenho que te ensinar. Então eu acho que a melhor teologia para o meu ministério é a teologia da libertação, que vai ouvir e que vai tentar dar voz, e a teologia da missão integral, que vai fazer com que a pessoa entenda o Evangelho e também pratique esse Evangelho com o outro de uma maneira completa, e não só para a alma e nem só para o corpo, mas de uma maneira completa. Eu acredito que é isso.